Eu sou fisioterapeuta, trabalho na área de ortopedia e traumatologia especificamente. Atualmente fiz meu mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e em Ribeirão Preto foi onde também eu fiz a minha pós-graduação em traumato-ortopedia no Centro Universitário Barão de Mauá. Lá pelo ano 2014, 2015, eu fiz um aprimoramento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e, posteriormente, em 2019, eu fiz o curso de imagética motora graduada lá na Noruega com o pessoal, com o professor Tim Beams, que é do Neuro Orthopedic Institute. Mas basicamente eu trabalho atualmente, tenho essas formações, atendendo pacientes com dor crônica, pacientes complexos, e principalmente utilizo os raciocínios centrados no paciente. Em todas as técnicas, ferramentas que eu tenho, eu tento aplicar a melhor, a mais indicada para aquele paciente naquele momento, e ao longo do tempo a gente vai ajustando. Imagine que um paciente chegue para você, ele é amputado, não tem a perna, só que ele diz que tem a sensação vívida de que ele está sentindo a perna. E que pior, ele está com dor na perna que ele amputou, que é o que a gente conhece como dor do membro fantasma. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fonte de dor desse paciente? Como tratar esse paciente? Guilherme, eu não atendo pacientes amputados, então, nesse caso, eu não vou enfrentar essa dificuldade. Mas eu quero clarear umas outras coisas aqui para vocês. Pense num paciente mais comum, digamos, no nosso dia a dia. Um paciente com dor lombar, um paciente que aparece para a gente com dor lombar crônica. Você investigue, revire o paciente de cabeça para baixo e não encontre algo que justifique o porquê que o paciente está daquela forma. Qual é a fonte de dor? Como eu vou tratar esse paciente? Pensem nesses casos e agora pensem no seguinte. Um indivíduo fratura o pé, chega para você engessado, para fazer uma reabilitação precoce, já adiantar ali a sua recuperação. E o que você faz com esse paciente? Principalmente se ele relatar dor. Como que eu vou tratar? Eu não vou mexer o pé desse paciente, eu vou somente mexer as articulações livres, joelho, quadril. Eu não vou mexer no pé desse paciente porque está engessado, certo? Se eu disser que hoje em dia nós temos estudos que comparam grupos iguais a este que estão imobilizados e fazem o trabalho de imagética motora, por exemplo, com grupos que não fazem nada, e o resultado posterior com relação à dor, rigidez, tempo de recuperação e função é muito superior com um grupo de tratamento. Nesse paciente, então, será que a gente não poderia escolher já o tratamento? Fica aí o alerta. Nesse momento você deve estar pensando, então pera, tanto nos casos complexos, tanto nos casos simples, parece que eu não estou tratando corretamente? Será que você entra no desespero de, pera, o que eu aprendi não vai servir para todo mundo? É insuficiente? Talvez não. Talvez seja limitado. E para direcionar melhor o tratamento dos pacientes, que você saiba processar, que você saiba tocar o raciocínio clínico quando um paciente desses, por exemplo, cair na sua mão. Ou então, no seu dia a dia clínico, você direcione melhor a sua tomada de decisão clínica. Isso então, o que eu vou fazer, ou vou tentar com você, e vou conseguir, porque eu sei que você está empenhado aqui comigo, dentro dos caminhos que nós temos atualmente na fisioterapia, nós temos muitas direções que nós podemos seguir, eu quero te ajudar nesse direcionamento. E essa ajuda vai vir através da aula de hoje, ou seja, da imagética. Quando a gente pensa na fisioterapia atualmente, a gente tem duas formas de atuação. Geralmente, uma que você coloca a mão no paciente, que a gente chama de hands-on, e outra que a gente tende a não colocar a mão no paciente, ou ela é mais não passiva, Ela é mais ativa por parte do paciente, e a gente chama então de hands-off. Essas duas formas
de aplicação, de atuação da fisioterapia, já mudou ao longo do tempo, como se fosse um pêndulo, indo mais para a prática, para o hands-on, onde a gente coloca a mão no paciente como uma mobilização, manipulação, alongamento, eletrotermofototerapia. E ao longo do tempo a gente foi indo mais para técnicas, formas de atuação que a gente chama hands-off, que seria uma forma de abordagem muito mais pautada na orientação, na educação terapêutica do paciente, na gestão do comportamento do paciente frente à situação. E hoje em dia, a gente vê que esse pêndulo está meio que mais equilibrado entre essas duas formas de atuação. A imagética motora, a realidade virtual, elas são formas hands-off, que não necessariamente você coloca a mão no paciente, não necessariamente você estimula o corpo do paciente. Porém, os resultados, principalmente por grandes estudos atuais, mostram a efetividade dessas técnicas, porque o raciocínio por trás, a forma de aplicação e o entendimento da necessidade do paciente e da tomada de decisão clínica assertiva traz para a gente esse sucesso. E dentro desses estudos, eu vi esse vídeo, que é um vídeo interessante sobre o teste da ilusão da mão de borracha. A gente já até fez aqui num parque, num lago, com as pessoas. E por que a pessoa tem essa reação? Por que o indivíduo reage frente a algo que não é o corpo dele? Isso faz parte de ilusão corporal, a gente vai aprender hoje. E isso eu fui aprendendo ao longo do tempo e tenho vários exemplos de pacientes que têm essa percepção corporal alterada de acordo com aquilo que a gente estimula o paciente, levando em consideração o nosso raciocínio clínico e aquilo que o paciente precisa. Hoje eu gostaria de que tudo isso que eu vivenciei e vim juntando ao longo do caminho seja passado para vocês de alguma forma. E a forma com que eu uso até diariamente, a gente pode dizer que é baseado em 4 pilares, que é saber sobre imagética, conhecer sobre imagética, a estruturação dessa teoria na prática, que seria conhecimento sobre motricidade, neurofisiologia e assim por diante. Posteriormente, a aplicação na fisioterapia disso tudo, dessa teoria, dessa prática, dessa relação, de como que a imagética então motora pode ser clínica e, obviamente, quais as formas de aplicação. Vamos seguir então esses pilares. Quando vocês pensarem em imagética, quase que absolutamente, em todas as vezes, vocês vão pensar em imaginação. Mas não necessariamente são a mesma coisa. A capacidade ou habilidade de criar uma simulação ou de criar uma experiência sensorial, visual, consciente, voluntária ou involuntária, sem necessariamente ter estimulação no corpo, é o que a gente chama de imagética. É a capacidade de você criar uma simulação mental, sem necessariamente ter a estimulação no corpo, principalmente, igual àquela que você imaginou. Tá, Guilherme, mas isso não é imaginação? Sim e não. A imagética é mais abrangente, envolve mais processos do que simplesmente o processo de imagens no pensamento, ou de interpretações relacionadas à memória e a visões. A imagética ela está mais abrangente justamente por conta que ela interfere nas sensações do tempo, do ambiente, dos objetos, das suas emoções. Então nós entendemos que a imagética é uma simulação da experiência, sem que você passe por essa experiência necessariamente fisicamente. Eu quero fazer uma experiência rápida com vocês. Podem ficar com os olhos abertos ou fechados, mas pensem o seguinte. Está um dia quente, você está transpirando, já está irritado ou irritada, e vai lá na geladeira e abre, e vem aquele frescor, aquele vento gelado, igual aqui do ar-condicionado. A gente às vezes arrepia, às vezes tem uma sensação de conforto, e provavelmente alguém também até vivenciou um pouco disso agora. Isso é uma simulação sensorial, visual, porque você também teve provavelmente essa imagem aí, na sua mente. Mas você não precisou abrir a geladeira.
não foi uma simulação, não foi algo completo. Foi uma sensação difusa, uma visão difusa. Isso geralmente é assim. E algumas pessoas têm essas sensações de forma involuntária. Aqui foi voluntária, eu fiz com vocês. Mas existem pessoas, por exemplo, que têm transtorno do estresse pós-traumático e têm essas, a gente chama imagéticas eidéticas, ou esses transtornos visuais e sensoriais, às vezes constantemente, sem elas quererem passar por isso. E aí a gente também vai já iniciando nessa transição da imagética para a imagética motora e a aplicação na saúde. Pois bem, como eu disse, a imagética, que é mais abrangente, inclui a imaginação, que nós vamos chamar a imaginação de imagética do pensamento, ou seja, pensamento, que é mais abrangente, ela também inclui a imagética motora, que é um delineamento para o movimento com relação ao planejamento, à execução do movimento, às relações ou fatores relacionados no movimento, se dói quando movimenta, se não dói, se eu sinto medo, se eu sinto vergonha do movimento, em casos, por exemplo, de distonia, de hiperreflexia ou de qualquer outro tipo de alteração motora. E que imagética, podendo ser voluntária e involuntária, ela pode também trazer então algumas consequências com relação à nossa percepção quando for involuntária. Por exemplo, no condicionamento de Pavlov, onde a gente tem lá o cãozinho com o barulho e a gente mostra a comida e o barulho junto e depois de um tempo só mostra o barulho e ele continua salivando quando era para salivar só quando tivesse o alimento, ele ficou condicionado a um comportamento ou reação. Assim como eu te mostro um tomate pintado, você sabe que ele é vermelho porque você ficou condicionado, aprendeu sobre esse significado de cor, do tipo, de classificação e assim por diante. Se eu pedir para vocês, por exemplo, me dizer aqui, nesse quadro, embaixo, preto com verde e círculos, há um círculo verde entre os círculos brancos? Sim ou não? Eu já adianto para vocês que não há um círculo verde. O que há são partes dos círculos brancos pintados de verde. No lugar onde está preto, não tem verde pintado, porém o seu cérebro é induzido a entender que nessa área também está pintado de verde, porque a forma com que está pintado no branco te dá a impressão de um círculo. Você conhece círculo, é uma forma conhecida, uma forma geométrica. E por mais que você tente enxergar um círculo verde, não há um círculo verde, e sim partes dos círculos brancos pintados de verde. Por mais que a gente vá brigar com o nosso cérebro, ele vai ser enganado, a nossa percepção vai ser enganada, e quando a gente for trazer isso para a fisioterapia, para a questão motora, eu vou te ensinar como é que a gente faz isso e por que também acontece. Na ilusão corporal, muito relacionada com a ilusão de ótica, nós temos pacientes, por exemplo, com transtornos psicológicos e afins, por exemplo, como a anorexia, onde a pessoa não consegue ter uma percepção corporal do jeito que ele é, a visão corporal do jeito que ele é. Com dor, por exemplo, esse quadro da direita, é uma paciente minha que tinha dor crônica no quadril, que já tinha outros fatores, além dos físicos, comportamentais, psicológicos, que davam essa sensação, essa experiência, esse significado, essa imagem para ela. Ela se via assim. Mas você olhando, fazendo mensurações, ela não tinha esse edema, não tinha o quadro, não tinha esse membro assim. O porquê então que eles têm essa sensação? O porquê então que isso acontece? Bem, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo pesquisas e foi aprendendo mais sobre o cérebro, sobre como ele aprende, sobre como ele funciona. E, especificamente relacionado à imagética motora, a gente começou a entender que ou a forma com que o cérebro vai sendo estimulado, vai sendo ativado, vai processando as informações, dá um significado para a gente. Se a gente pensar que no processo de imagética, geralmente relacionado ao movimento, funciona assim. Você dá um start cognitivo lá no córtex frontal,
Essa informação passa por conjuntos nas áreas temporais do cérebro relacionadas às suas memórias. Essas informações seguem para duas áreas principais, que são a do córtex somatosensorial e a da visão, para te dar essa experiência visual e corporal sensitiva de alguma experiência. A partir daí, de conhecimento desses fluxos, de como que acontece esse processo, a gente começou a pensar, então a gente pode modificar isso sem precisar colocar a mão no paciente. Mudar a percepção. Hoje, na neurofisiologia da dor, por exemplo, tipos de dor. Nociceptiva, neuropática e nociplástica. Quando a gente pensa nessas classificações, tipos de dor, como que eu atuaria numa paciente com dor neuropática, nociplástica? Eu atuaria da mesma forma com que eu atuo numa paciente nociceptiva ou com padrão nociceptivo, misto? Não, porque os estímulos no corpo podem ser insuficientes ou negativos. A partir daí a gente vai começar então a aplicar a imagética motora também. E além disso, já indo para a estruturação da imagética motora agora, dessa base da imagética, do que é, né, de onde veio a aplicação na saúde, a gente começou a saber que quando a gente observa um movimento acontecendo, áreas do cérebro relacionadas ao planejamento do movimento, parte ali da execução do movimento, e que também podem ter relação com dor, elas se ativam. Mais ou menos, 25% aí dos neurônios do córtex pré-motor podem se ativar nessa atividade de simulação mental a partir de uma observação da tarefa. Mas, categoricamente, eles se ativam quando você imagina essa tarefa. Quando você simula mentalmente fazendo algo físico, aproximadamente 25% dos neurônios que planejam e executam aquele movimento vão estar sendo ativados, além das conexões com as áreas relacionadas àquele ambiente, àquela situação, àquela tarefa. Muito bem. Guilherme, define então pra gente, por que a gente tem uma sensação no corpo, sem necessariamente fazer estimulação no corpo? Nós temos o homúnculo de Penfield, que é uma região do cérebro, chamada córtex somatosensorial e primário motor também, onde nós temos uma representação do corpo no cérebro, ou seja, seria como um mapa de representação que te dá sensações como se fosse naquela região do membro, só que áreas se ativando no cérebro. Aí, uma pessoa, um senhorzinho chamado Vilayanur Subramanian Ramachandran, eles pensando nessas representações em uns pacientes com dor do membro fantasma, pensando como que a gente vai tratar esses pacientes, eles tiveram as seguintes estratégias e estratégia de tratamento. Vamos mostrar para o corpo, já que a visão é tão importante, é tão necessária para essas representações, para esse significado, vamos simular, vamos enganar o cérebro com uma terapia do espelho. Pegar um espelho, colocar o membro ou o lado que tem um membro amputado do paciente e espelhar o membro bom. E o paciente começou então a ser estimulado, foi sendo direcionado ali, e ele disse o seguinte: a minha dor está diminuindo e eu sinto cada vez menos o meu membro rígido. E aí, Ramachandran, sua esposa e os outros começaram a se questionar, mas como assim? Como assim não, né? Pô, então está funcionando. A gente está dando feedbacks diferentes para o cérebro sem necessariamente tocar naquele membro que não está mais lá. E nós estamos gerenciando o tratamento desse paciente, a partir daí foi sendo desenvolvido. Terapia do espelho e o que a gente vai descobrir, ou já está descobrindo, que é a imagética motora. Esses casos, como eu disse lá no início, são muito similares, por exemplo, quando alguém chega para você com um relato de dor em um membro todo. Lembra daquela minha paciente? Dor em um hemicorpo. Eu vou demonstrar, eu acho, se não tiver aqui, vai ter em algum outro momento. Um paciente que eu atendi, ele tinha dor em todo o hemicorpo esquerdo, depois de um choque térmico, num certo dia, no trabalho desse paciente. Por que o paciente tem dor em um hemicorpo? É uma dor neuropática? Nociplástica? Como que eu posso tratar esse paciente? E já alerto, anotem aí. Pacientes que dizem para você, eu não sei explicar a minha sensação. Eu tenho uma sensação. É uma dor de difícil explicação.
Esses pacientes vão se beneficiar de imagética motora. São pacientes que tendem a ter justamente essa complexidade, essas necessidades e essas modificações lá no cérebro, no sistema nervoso somatosensorial, né, não só no cérebro, e necessidade de uma abordagem mais aprofundada, como eu estou ensinando para vocês. Pacientes que têm uma dor numa região do tronco, né, características ali às vezes de dor difusa ou de dor espalhada. Pacientes que têm movimentos imprecisos, como por exemplo distonias, que são características mais neurológicas. Os estudos vêm demonstrando que nós conseguimos direcionar o corpo e o cérebro para uma estimulação gradativa e uma modificação gradativa através dessas ferramentas. Quando a gente pensa então na aplicação propriamente, os casos complexos também são parecidos com os não complexos. Ah lá, a imagem que eu disse daquele paciente meu com dor no hemicorpo. Porque eu peço para o meu paciente, na avaliação e até nas consultas, para ele se desenhar para mim, mais do que pintar no mapa corporal. Ele me dar a percepção dele, de como ele vê o corpo dele. Assim como a gente vai vendo então, que não é só o paciente que não tem um membro e sente dor que vai poder ser atendido, mas aquele que está impossibilitado da estimulação física, aquele que tem componentes psicológicos, cognitivos, comportamentais mais imponentes ou importantes do que em outros casos, um paciente com acidente vascular encefálico, dor neuropática, em que tem uma lesão direta no sistema nervoso e há uma modificação direta na função no corpo físico e a gente precisa reverter isso, e uma forma muito potente, muito utilizada e cada vez mais estudada é justamente a exposição gradual e o remodelamento do processamento, que envolve imaginação, que envolve estimulação física, obviamente, que envolve treinamento diário, que envolve educação do paciente. Não é só 1, 2, 3, 7 vezes por semana na fisioterapia com alguém alongando. Isso não modifica o que o paciente precisa. E mais, se modifica, modifica a curto prazo e volta. Por isso que eu trago tanto que isso é importante para vocês e estou tentando estimular ao máximo que vocês aprendam. Eu vou dizer aqui para vocês rapidamente 4 passos para vocês saberem quando utilizar, por exemplo, imagética motora dentro dessa tríade, dentro desses casos complexos e principalmente por que, né, utilizar essas técnicas. E vocês se lembrarem, sempre desses 4 passos vai ficar muito mais fácil. E o primeiro, obviamente, é conhecer imagética motora. Conhecer não só o que é, o porquê, as definições do acometimento, das disfunções, mas o conhecimento geral do significado, da visualização mental por parte do paciente, vai ser o primeiro passo. Porque aí você vai ajustar com cada paciente. A partir daí, quais os sintomas que vão ser mais indicados para trabalhar a imagética motora e aplicar na fisioterapia imagética motora? Geralmente, como eu disse para vocês, pacientes com dor crônica, com sensação inexplicável, eu não sei explicar minha dor, ou é uma dor, é uma sensação. Alodínia, paciente não suporta ser tocado, pacientes cinesiofóbicos ou com grande medo e evitação do movimento, como que eu vou atingir, né, esses pacientes? Atingir não, melhorar esses pacientes. Qual é o mapa corporal? O que o paciente se enxerga? Como que ele se enxerga? Mais do que pintar o quadro. Como que ele se desenha? Como que isso está para ele modificado? Ou não? E quais sinais você vai levar em consideração na comparação para aplicar suas técnicas?